Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Vida e Escritura, quando vida e escritura se encontram. Estamos de volta, ficamos alguns dias, algumas semanas, aí né, Diogo? O Diogo está aqui hoje, sem transmitir aqui, por algumas questões técnicas, outras de recesso, mas agora voltamos com o programa Vida e Escritura, que está no ar, você que está no Instagram, está nos assistindo, também você que está aqui no YouTube, bota o seu comentário, o seu boa noite. Você vai discutir comigo aqui, bater um papo durante o programa, mas sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o quê? A câmera tá meio torta aí para você? Como é que tá aí? Você tá meio incomodado? Talvez aqui, ó, tá meio fora do esquadro, desse lado aqui, né? Desse lado aqui, ó. E como é que é isso para você, né? Tem todos os lápis lá, um lápis que tá diferente. Hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo, quando a vida não se encaixa. É aquela pessoa que lida com essas questões. E você se considera um perfeccionista, Diogo? Eu não me considero. Você se considera alguém perfeccionista, aquela pessoa que gosta, né? Enfim, das cores, organizar, enfim, várias questões relacionadas a isso, né? Para falar sobre isso, né, aliás, falando sobre isso, a gente vai fazer enquete agora que vai ficar lá no YouTube para você poder. Então, você que está no Instagram não vai conseguir participar, corre lá para o YouTube e faz o seu clique lá colocando a sua resposta. E a nossa enquete de hoje é exatamente o seguinte: você se sente constantemente frustrado por não atingir seus próprios padrões? Sim ou não? De novo aqui, vou repetir aqui para você poder ir lá no YouTube e poder participar. Você se sente constantemente frustrado por não atingir seus próprios padrões? Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que funciona isso para você diariamente? Aí, Diogo, você bota, tem padrão, a gente tem padrões, não alcança o padrão, aí fica frustrado com isso. Então, você se sente constantemente frustrado por não atingir os seus próprios padrões? Sim e não, você responde, ou não, na verdade, né? Você responde para que a gente possa bater um papo e participar sobre isso. Então, Vida e Escritura aqui no ar, para você, Igreja Presbiteriana Nacional, um programa da Igreja Presbiteriana Nacional, e com certeza isso também vai edificar o seu coração, essa palavra de hoje, e eu quero, obviamente, desafiar você, principalmente, a olhar para a Escritura, olhar para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de perfeccionismo. Mas antes, eu vou lá para o YouTube, quero ver se alguém me deu boa noite aqui, ou eu estou aqui falando sozinho, jogo. Sabe que eu não posso falar sozinho aqui, né? Então, vamos ver se alguém me deu boa noite. Só o Diogo, só você me deu. Nem você, Diogo, me deu boa noite aqui. Então, me dá boa noite, fala de onde você está, faz a sua participação, coloca aqui também, coloca a respeito do que você pensa, né? E entende a respeito desse tema também. A Ana Paula colocou aqui, boa noite, pastor. Obrigado, Ana Paula. Você me deu o primeiro boa noite, ganhou um brinde, ganhou um PlayStation, vai chegar na sua casa. Tô brincando, calma. É que eu tô muito animado para fazer esse programa aí, calma. Faz tempo que a gente não veio para cá. Então, vamos voltar para o tema perfeccionismo, né? O que a Bíblia fala a respeito disso? E aí vamos tratar desse tema à luz da palavra de Deus. Então a gente vai falar com esse, obviamente, com essa base, né, que a Escritura ensina para a gente sobre perfeccionismo. Então participa, manda suas considerações, manda suas perguntas também, tá? O perfeccionismo, entrando no tema, entendendo, né, o que é exatamente, o que é esse perfeccionismo. O perfeccionismo, ele traz, primeiro, uma questão cultural, né? A pessoa fala assim, qual é o seu maior defeito? Aí a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista. Né? Ou qual o defeito que você tem? As pessoas, normalmente, elas, em entrevistas de trabalho, né? Até mesmo naquelas conversas, aquele bate-papo, porque o perfeccionismo, de alguma forma, hoje ele é apresentado como uma virtude, né? Como algo que constrói, que contribui. Então, quando a pessoa fala assim, qual é o meu maior defeito? É ser perfeccionista, na verdade, ela não está falando sobre, na cabeça dela, sobre um defeito. Ela está falando sobre uma virtude. Então, ela pensa, não, eu gosto de tudo organizado. Ser organizado não é ser perfeccionista, é uma coisa diferente, tá? Então, as pessoas, todo mundo acha que é um pouquinho organizado já é perfeccionista. Isso não é perfeccionismo na sua essência, tá? Perfeccionismo, ele vai um pouco além disso, aliás, muito além disso. Sobre padrões, envolve sofrimento, enfim, todo um processo. Então, gostar de coisas organizadas, organizar um guarda-roupa, é o básico da vida, manter a vida organizada, né, Diogo? É o básico da vida. Então, isso não é ser perfeccionista, isso é ser gente, isso é ter consciência, ter noção das coisas e organizar as coisas, tá?
Mas a pessoa que é mas mesmo assim, ainda que a pessoa não seja perfeccionista, ela entende que não conseguir ter algo fora do lugar, porque isso mexe com ela, é ser perfeccionista ou querer arrumar as coisas, ainda assim, ainda que a pessoa não seja, ela usa essa nomenclatura de perfeccionismo como virtude. Então eu tenho uma virtude. Qual que é a minha virtude? É ser perfeccionista, tá? Mas, na verdade, o perfeccionismo, na sua essência, ele revela coisas muito mais profundas do que simplesmente querer coisas organizadas, querer coisas no lugar, querer que os padrões estejam estabelecidos. É muito mais do que isso. O perfeccionismo, na verdade, ele é um jugo que Deus nunca pretendia que nós carregássemos. Ele nos desvia, né, do verdadeiro descanso em Cristo, o perfeccionismo, e nos prende a um ciclo destrutivo, na verdade, de autojustificação. Então, o perfeccionismo, ele parece ser uma virtude, mas ele não é, porque ele traz coisas profundas a respeito disso, né? Então, quais são as características do perfeccionismo, né? O que é um perfeccionismo? Primeiro, o perfeccionismo, ele entra numa categoria de obsessão por padrões que são idealizados na cabeça da pessoa e inalcançáveis, né? Então, frequentemente, o perfeccionismo ele é motivado pelo medo de falhar e também pelo desejo do controle. Olha só que interessante. Então, o perfeccionismo, na sua essência, ele é uma obsessão por estabelecer padrões, não atingir esses padrões, porque não consegue, eles são elevadíssimos os padrões que os perfeccionistas colocam, são inalcançáveis, mesmo assim eles são idealizados, né? E eles são motivados frequentemente motivado pelo medo de falhar e pela necessidade de ter controle. Então, eu quero tudo estabelecido, organizado dessa forma, né? Então, na verdade, é uma forma de legalismo que busca estabelecer a própria justiça, né? Porque de alguma forma o perfeccionista, por mais que ele sofra, ele tem um certo orgulho, né? O orgulho de eu organizo todas as coisas, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Então ele busca estabelecer justiça por meio de padrões humanos, né? Ignorando aí basicamente a obra redentora de Cristo. Isso é uma coisa muito séria, tá? Então o perfeccionismo ele tem essa essência da obsessão, dos padrões idealizados, mas nunca alcançados, em um processo então constante de tentativa e de sofrimento. Tá? Quais são algumas características principais do perfeccionismo? Primeiro, é um foco extremo em desempenho. Então o perfeccionista ele mede seu valor com base naquilo que ele realiza. Então ele quer ser produtivo, ele quer fazer coisas, mas isso não é só pela produção, não é só pelo trabalho. Para ele, isso tem um valor, o seu desempenho tem um valor, ele é aquilo que ele desempenha. Né? Outra característica é o medo excessivo de falhar, o sofrimento na falha e o medo excessivo. Então, ele evita às vezes, desafios e responsabilidades que expõem a falha, porque ele quer estar sempre no padrão. E é interessante que o perfeccionismo não é só aquele que sofre porque uma caneta está fora do lugar, porque tem a ver com questões morais também, tem a ver com questões de caráter, tá? Busca de validação extrema, então ele depende muito da aprovação dos outros para se sentir digno, inclusive, né? Ou seja, alguém que você é muito organizado, você é isso, você é aquilo. Isso vai então elevando, né, a perspectiva. Outra coisa, a insatisfação constante. Então, mesmo após alcançar as metas, o perfeccionista sente que ele sempre poderia ser um pouco melhor. Então, aquela pessoa vai lá, ela trabalha, ela se esforça, coloca a bandeira ali, terminei, mas ela olha e fala, não estou satisfeito com isso, porque poderia ser melhor, né? O poderia ser melhor carrega consigo essa perspectiva de validação, ou de justificação, ou de orgulho mesmo, né? Eu poderia fazer isso melhor. Então, o perfeccionismo ele traz essa característica e ele também tem um ciclo, né? O perfeccionismo ele apresenta um ciclo que é específico e que isso vai virando, né, constantemente na vida da pessoa, girando em torno disso. Então, os perfeccionistas eles vivem num ciclo constante. E qual que é esse ciclo? Primeiro, eles estabelecem os padrões. Então, o padrão para a vida, o padrão para... Isso não estou falando só daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que estão na igreja, conhecem a Cristo. Então, o padrão de devoção, o padrão de leitura bíblica, o padrão... Então, eles estabelecem padrões altos demais, ou seja, porque eles entendem que podem, de alguma forma, alcançar aquilo. E aí, então, primeiro passo, né, qual que é o ciclo da visão ou do sofrimento ou da ação, né, do perfeccionismo? Primeiro, ele estabelece padrões altíssimos. Então, ele coloca esses padrões. Depois,
ele falha, eles vão falhar em alcançá-los, porque eles não podem alcançar esses padrões. Os padrões são inalcançáveis, ninguém consegue, obviamente, alcançar isso. Então eles falham, e falhando no ciclo do perfeccionismo, e aí então eles começam, que é uma outra parte do ciclo, experimentar vergonha e desespero. E aí eles tentam alcançar aquele ideal de novo, então experimenta vergonha e desespero, aí eles tentam alcançar de novo pelo próprio esforço, e aí então apenas para ficar repetindo. Então, de novo, estabelece padrões altíssimos, não consegue alcançar isso porque é inalcançável, experimentam vergonha e sofrimento, tentam de novo alcançar e aí fica nesse ciclo constantemente, tá? Então eles ficam exaustos, né, tentando alcançar o ciclo perfeito, o padrão perfeito, né? E sempre tentando provar algo, mas que nunca é suficiente. Então esse a dinâmica no coração de alguém que é perfeccionista, que fere, obviamente, e que não leva em consideração o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém consegue ser perfeito nos seus padrões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, tá? Então, alguém que vive assim é alguém que vive em constante sofrimento. O sofrimento de estabelecer padrões, não alcançar padrões, vergonha, frustração, agora eu vou tentar. E essa pessoa vive, né, em áreas específicas da vida dela ou numa abrangência um pouco maior, mas tem aí essa questão do perfeccionismo. Qual é o impacto do perfeccionismo na vida das pessoas? Qual que é o impacto que o perfeccionismo tem na vida daquele que vive esse ciclo? Primeiro, o perfeccionismo elimina a alegria e a liberdade na vida cristã, né, do crente, daquele que crê em Jesus e lida com isso, e vive, né, um ciclo perfeccionista, ele tem um impacto na vida espiritual. Qual que é esse impacto? Elimina, né, de tirar, né, de deixar vazar a alegria e a liberdade da vida cristã. Então, aqueles que já são livres acabam se tornando escravos dos próprios padrões em vez de permitir e descansar na graça de Cristo. Então, isso tem um impacto na vida cristã. E é interessante isso porque muitos se sentem insuficientes o tempo todo, porque precisam, mesmo crentes, alcançar um padrão estabelecido pelo próprio coração deles, achando que Deus estabeleceu isso, para que eles vivam aquilo, para que eles possam ser aceitos. Fere um princípio, né, uma doutrina extremamente importante, que é a justificação em Cristo Jesus. Eu sou aceito por causa de Cristo, não por causa dos meus padrões. Ou então estabelece isso como parte de relacionamento com Deus, se não faz, também não tem um relacionamento bom com Deus, tá? Então, segundo os Coríntios 12, 9, diz assim, Paulo diz, aliás, o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a suficiência da graça de Deus nos liberta da necessidade de buscar perfeição própria. Então, o perfeccionismo ele busca essa perfeição. E como eu falei, alguns deles se orgulham disso, se orgulham de conseguir se aproximar, nem tanto, mas de ter padrões. Então, meu padrão é elevadíssimo, mas ele não consegue, nem ele consegue alcançar. Então, na vida espiritual, isso mina a visão e também a experiência que se pode ter da graça de Deus, de quem Deus é, daquilo que o Senhor estabeleceu. Né? Outra coisa também é que os relacionamentos, outro impacto é que os relacionamentos são prejudicados, tá? O perfeccionismo, ele não afeta só a pessoa que vive buscando esses padrões elevadíssimos, que pratica isso, mas também ele atrapalha e ele impacta aqueles que estão ao seu redor. Perfeccionista, eles tendem a ser críticos, a ser completamente exigentes, o que pode afastar as pessoas deles e criar conflitos. Imagina você viver com alguém que estabelece padrões e você não alcança esses padrões, e aí então aquela pessoa começa a reclamar, começa a ser... Então o nível de exigência por um padrão que ela nem mesmo consegue alcançar, também está envolvido com outras pessoas. Então o perfeccionismo, ele causa uma tensão nos relacionamentos. Né? Por quê? Porque se espera que os outros também alcancem os padrões estabelecidos pelo perfeccionista, pelo próprio perfeccionista, diante das questões da vida. Então perceba aqui que existe um conflito, vai existir um conflito
nos relacionamentos. Então, olha o que Efésios 4:32 diz. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, né? Ou seja, chama a refletir esse texto, compassivos, perdoando aos outros como Deus em Cristo vos tem perdoado. Quer dizer, a, a cobrança que um perfeccionista tem com as pessoas ao seu redor, isso é muito grande. A exigência que ela coloca sobre si, ela também coloca sobre outras pessoas. Porque quando as pessoas que ela convive não fazem isso, e isso afeta o controle dela, afeta a validação dela, ela começa então a ter crises, ela começa a querer controlar o que o outro faz, e obviamente isso traz uma tensão muito grande para os relacionamentos, né? E aí fere o princípio bíblico de servir o outro, de amar o outro, né, de perdoar o outro nesse sentido também, tá? O perfeccionismo, ele também apresenta uma idolatria do eu muito forte. Por quê? O perfeccionismo, ele é uma forma de idolatria, né? Porque o perfeccionista está muito mais preocupado em parecer perfeito do que em viver para agradar exatamente a Deus naquilo que Deus já tem dado a ele. Então, o perfeccionismo, muitas vezes, ele se torna, e né, não dentro de uma organização sadia, obviamente, né, isso é importante, nós falamos aqui, mas o perfeccionismo, ele se torna uma forma de idolatria, onde as pessoas começam a buscar o valor próprio no desempenho, em vez de Cristo. Então começa a se enxergar, né, se eu completo, eu tenho validação, se eu não completo, eu sofro, e claramente não vai conseguir completar. E aí então acaba colocando esse sistema e essa perspectiva dentro, né, da sua própria validação. Então é uma idolatria do eu, é uma idolatria que está relacionada muito mais no desempenho e no valor naquilo que faz do que em quem Cristo é, do que na obra de Cristo Jesus. E isso acaba, obviamente, trazendo muitos problemas para as pessoas no sentido de que elas não compreendem, de que elas não entendem, né, exatamente quem elas são em Cristo, e que isso não está o seu valor em ser perfeita, buscando esse ciclo, mas exatamente em saber quem o Senhor é. Êxodo 20, versículo 4, fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo na terra. Então, Deus proíbe a idolatria, né, de si mesmo, das imagens que nós podemos colocar, que não são as imagens do próprio Deus, como o mandamento está dizendo a respeito disso, mas nós podemos colocar imagens internas, altares internos, me colocando como a mais importante, o valor está no meu desempenho e não em quem Cristo é e no que ele fez por mim, e eu então viver pela fé diante daquilo que Deus está fazendo. Então perceba que o perfeccionismo, ele não é uma virtude, ele é uma quebra de mandamento. O perfeccionismo não é uma qualidade como as pessoas colocam, ele é uma centralidade do eu. Então perceba, veja bem, há uma diferença entre ser organizado, querer ser organizado, e isso é bom, entre ser perfeccionista, que está muito mais envolvido não com as coisas que você coloca organizada ou padronizadas, né? Mas o perfeccionismo, ele está relacionado, principalmente no sentido voltado aí, por uma questão moral, por uma questão de validação, por uma questão do próprio eu, do próprio coração. Então não é só o que eu quero fazer melhor e os padrões que são elevadíssimos, né? O perfeccionista, ele está envolto de uma perspectiva religiosa também, né? Ou seja, naquilo que ele quer alcançar pelos seus meios próprios. E isso nós vemos na história da redenção, que nós chamamos de autorredenção. Então a pessoa, ela quer ter atitudes, ela quer fazer coisas para que haja então essa transformação na vida dela, mas pelo esforço próprio. E isso, obviamente, a Escritura mostra que nós não podemos. Se nós não poderíamos antes, muito menos agora, né? Ou seja, nunca pudemos, porque o padrão de perfeição é o próprio Deus. Ele é o nosso padrão e nós não podemos alcançar esse padrão pela nossa própria força. E aí então eu estabeleço na cabeça do perfeccionista pequenos padrões, mas que já são elevadíssimos, para que se busque de alguma forma um tipo de redenção. Isso obviamente vai trazer consequência, vergonha, culpa e tudo mais. Então isso é uma forma assim de idolatria.
e não é uma virtude. Então, quando alguém disser para você, qual é a sua maior virtude? Eu sou perfeccionista. Isso não é uma virtude. Ainda que você não seja perfeccionista, ainda que você seja somente alguém que é organizado. Isso não é uma virtude, né? Isso é um pecado contra Deus. Isso é querer, né, assumir padrões que nós não podemos assumir. Agora, qual a resposta bíblica para o perfeccionismo? O que a palavra de Deus diz para a gente sobre isso? Tá? A solução para o perfeccionismo não é descer padrões. Interessante isso, né? A solução para o perfeccionismo está em Cristo, que viveu a vida perfeita que não podemos viver e morreu em nosso lugar para nos dar da sua justiça. Olha só que belo isso, né? Não é o conformismo para a vida pecaminosa, mas é o entendimento de quem eu sou. Então, se eu busco perfeição, mas eu não posso, porque eu sou pecador e falho. Então, a solução para o perfeccionismo é o próprio Cristo, porque ele viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida de perfeição que nós não podemos viver. E morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos então ter a sua justiça. Então, o coração daquele que lida com o perfeccionismo deve se agarrar a uma perfeição. Não a dele, porque ele não pode, mas a perfeição de Cristo. Olha o que 2 Coríntios 5:21 diz: pois ele, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a nossa perfeição diante de Deus. Ele nos liberta da necessidade da justiça própria, de querer ser perfeito o tempo todo para alcançar um padrão. E isso, muitas vezes, né, desenvolve na vida das pessoas um falso caráter, onde a pessoa tem consciência que ela não alcança esses padrões, mas ela estabelece e mostra do lado externo esses padrões alcançados, porque ela precisa então mostrar para as pessoas que ela é alguém louvável, que ela é alguém digna. E isso, obviamente, vai formando e fundamentando um caráter, é, né, algo que a pessoa realmente não é. Então, e busca e se protege o tempo todo para que as pessoas não vejam suas falhas, porque ela tem um padrão elevadíssimo. É interessante que, às vezes, os filhos sofrem muito com isso, porque o pai pode ser, a mãe pode ser alguém que é perfeccionista, que lida com esse pecado no seu coração, e ele começa a estabelecer padrões elevadíssimos. Né? Eu atendi um caso, vou falar de um caso, Diogo, há muito, aliás, não tanto tempo atrás assim, mas há alguns anos atrás, de que uma adolescente surtou, ela ficou surtada, né? E aí a família ligou pra gente, para ir, ela não conseguia nem sair de casa, para ir visitá-la, e ela estava no quarto, né? E a família achava que era caso de exorcismo, acho que ela está com algum problema, porque ela começou a ter padrões de comportamento estranho e tudo mais, e a família liga pra gente e fala assim, fulana tá com, acho que, sei lá, precisa ser exorcizada, que precisa expulsar alguma coisa dela, né? E aí, quando nós chegamos lá, eu fui, conversei com a menina e tudo mais, e o que havia acontecido ela viveu por tanto tempo num contexto familiar de padrões elevadíssimos e inalcançáveis, que ela surtou com isso. É uma boa menina, estudiosa, né, vivendo, mas a pressão familiar sobre ela, e principalmente do pai, sobre ela, dessa perspectiva perfeccionista mesmo, de que tudo o que ela fazia nunca era suficiente, e uma cobrança extrema, enfim, ela surtou. Né? Surtou porque não conseguiu, adolescente, não conseguiu lidar com aquilo, e nem não é só porque é adolescente, adulto também, né? E aí o que acabou acontecendo? O peso de culpa sobre ela. Então, o perfeccionismo é muito sério quando, né, nos relacionamentos, como nós falamos aqui. Então, quando a gente fala da suficiência de Cristo, né, é algo que é relevante para isso, porque nós não somos perfeitos, mas Ele é. E nós vivemos por meio da perfeição dele, crescendo na nossa santidade. Então, é uma coisa muito séria, né? Cobrar o outro na mesma cobrança que eu, quer dizer, se cobrar a si pecaminosamente já é ruim. Agora, viver num contexto relacional, isso acaba se tornando cada vez mais acentuado para a vida de outras pessoas. Tá? Outra coisa, qual que é uma outra resposta bíblica para o perfeccionismo? Primeiro, a suficiência em Cristo. Cristo é perfeito, Ele é a resposta. Né? E, em segundo lugar,
É o descanso na graça. Cristo nos chama a lançar sobre ele nossas cargas, encontrar descanso. Nós não precisamos carregar o peso de tentar ser perfeitos. E isso não estou dizendo, tá? Deixar bem claro para vocês isso aqui, viu, Diogo? Para você também. Que quando eu estou dizendo assim, não precisa ser perfeito. Ah, então eu vou viver relaxadamente. Não é isso. É ter o equilíbrio. Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Não está aqui, mas eu quero ler esse texto com vocês. Olha aqui, Romanos, abre lá comigo a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e abre comigo Romanos, capítulo 12, versículo 3. Fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida na fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, pensar sobre si com moderação é: eu sou pecador e falho, mas recebi da graça para viver de modo digno daquilo que Deus tem me dado. O equilíbrio entre graça, culpa, entre também os recursos dados pelo próprio Deus e a ação do Espírito Santo em nós. Então, Cristo nos chama para lançar sobre ele essas cargas, né? E não precisamos carregar o peso de tentar ser perfeitos nesse sentido, tá? Olha aqui, Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse é um texto lindo, belo para aqueles que lidam com perfeccionismo. Por quê? Porque está chamando para descansar. O perfeccionista, ele nunca descansa. Ele sempre está fora do padrão. Ele nunca descansa. Ele termina um trabalho bom que ele fez, ele não descansa. Ele termina, né, uma tarefa que ele fez com louvor, dignamente, mas ele nunca descansa. Ele sempre está remoendo sobre suas falhas, seus padrões, sem estar baseado, obviamente, na graça, tentando assumir esse lado ou essa idealização que ele próprio colocou. Então, Cristo nos chama exatamente para isso. Cristo nos oferece descanso verdadeiro e libertação do fardo do perfeccionismo. Cristo faz isso. Cristo retira isso de nós. Obviamente, com o trabalho soberano dele nas nossas vidas. Então, é importante entender essa relação e a resposta que a graça traz. Bom, deixe-me voltar lá para o chat. Será que alguém agora, Diogo, mandou boa noite? Além da Paula, que ganhou um PlayStation. Olha, a Cássia mandou. Boa noite, amados pastores e todos que estão assistindo o programa. Boa noite, Cássia. Joelma, boa noite. Sou da Cristã Evangélica de Samambaia. Olha só que legal. Há um tempo atrás, quando algo saía errado, me sentia frustrada, mas através do curso de aconselhamento bíblico, entendi que era pecado do meu coração. Que bom o seu testemunho, Joel. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Uma frustração forte, pesada, assim, não é, Joelma? Com relação àquilo que a gente estabelece e tenta viver e não consegue, fica nesse ciclo, né? Muito obrigado por ter compartilhado aí o seu testemunho conosco. Continua mandando esse seu boa noite, continua colocando as suas considerações, o que você tem aprendido hoje, e a gente vai continuar caminhando aqui a respeito, então, desse tema. Então, nós falamos aqui sobre características, ciclo do perfeccionismo, e falamos, né, sobre a resposta que a Escritura dá. E na prática, como é que eu posso, então, lidar com isso? Como que eu posso trazer para a realidade aquilo que a palavra de Deus diz, aplicado a um coração que lida com o perfeccionismo? Primeira coisa que alguém deve fazer quando lida com perfeccionismo é exatamente confessar e abandonar o pecado da idealização perfeita. O primeiro passo é reconhecer que o perfeccionismo é pecado. É confessá-lo diante de um Deus perfeito que você quer ser mais perfeito que esse Deus que é santo. É colocar o seu coração diante dele e dizer: Senhor, eu estabeleci coisas que eu nem eu mesmo consigo por querer viver uma justiça própria. O primeiro passo é reconhecer o perfeccionismo como pecado, confessá-lo a Deus e pedir que ele transforme o seu coração. 1 João 1,9 fala sobre isso. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nós temos aqui? A necessidade de retirar daquela perspectiva cultural e até positiva que nós temos sobre o perfeccionismo como virtude, porque é legal ser, né, ser bem organizado, enfim, e trazê-lo para a realidade, para a resposta bíblica e pensar o seguinte:
eu peco contra Deus quando eu vivo esse ciclo, principalmente porque eu tento estabelecer a minha própria justiça, aquilo que o meu coração estabelece, e não o que Deus está estabelecendo. Uma outra forma também de aplicar as verdades bíblicas no coração é reorientar o coração. O que isso significa? Devemos reorientar os corações para buscar a aprovação que nós temos em Deus e não simplesmente no outros, que também envolve temor de homem. Mateus 6,33 fala assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reorientar o coração é voltar-se para a justiça de Cristo, para quem Cristo é, estabelecer padrões verdadeiros que a palavra de Deus já estabelece para nós. Deus já estabeleceu padrões para nós. E esses padrões é de santificação, que há virtudes e que é possível alcançar, não pelo nosso mérito e esforço, mas pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, pela obra de Deus na nossa obra, pela graça oferecida pelo próprio Deus para que nós possamos nos tornar a imagem de Cristo. E isso é interessante, porque reorientar o coração tem a ver com a ideia de também estabelecer o objetivo correto. Deus não quer que você seja perfeito aos seus próprios olhos. Até porque a perfeição dos seus próprios olhos é ainda muito pequena diante daquele Deus que é santo, justo e perfeito, o próprio Cristo. E Deus estabeleceu um padrão para a gente já. E qual que é esse padrão? A imagem, o caráter de Cristo Jesus. Então, é muito mais elevado do que nós podemos pensar, ou do que qualquer justiça que nós podemos alcançar. Porque Cristo é santo, Ele é perfeito, Ele verdadeiramente é perfeito. Mas Deus, graciosamente, nos dá do seu Espírito, da sua palavra, da sua graça, para que nós possamos então caminhar diariamente, transformados por Ele, para que nós então possamos não alcançar a perfeição estabelecida pela nossa própria justiça, mas as virtudes, né, e a mudança estabelecida pela palavra de Deus, o qual nos dá também todos os recursos necessários para alcançar aquilo que Deus estabelece no próprio Filho dele. Então, reorientar o coração é colocá-lo no lugar correto, é ter a expectativa correta sobre o modo em que nós também estabelecemos metas, mas confiados e amparados pela graça de Deus. Também é importante aplicar os princípios bíblicos para o coração que lida com o perfeccionismo, que é praticar a graça em relacionamentos. Então, aprender a aceitar as falhas dos outros, assim como Deus nos aceita em Cristo, é essencial para lidar com o perfeccionismo. Quando eu falo aceitar, não é relevar, mas é entender que outros falham. Falham porque são pecadores, né? E pecam, porque uma coisa é falhar. Eu coloco talvez uma poltrona, alguma coisa meio, né? Vou lá no meu guarda-roupa, coloco na ordem que não, é um caos. Quer dizer, isso não é um pecado. Isso é o comum da vida de que as pessoas se entendem nas suas organizações, né? Algumas meio desorganizadas, organizadas, outras, enfim, não sabemos aí, né? Mas o outro quer impor os padrões. Você tem que ser do meu jeito. Veja bem, as pessoas não têm que ser do seu jeito padronizado, tem que ser do jeito de Cristo. É claro que pessoas nos imitam, né? E é importante, Paulo fala, ser depois meus imitadores, mas quando ele fala eu imito, é porque me imitem porque eu estou imitando alguém que é exatamente melhor do que eu. Perfeito, Cristo. Então, ao olhar para mim, vocês estão olhando para Cristo. Agora, não é olhar para o perfeccionista, olhar para a sua própria justiça. Está vendo? Olha só o que eu sei fazer. Olha só como eu sou organizado. Olha só como eu sou bom. Então, é importante estabelecer esse relacionamento, praticar a graça nos relacionamentos. Colossenses 3:13 fala assim: suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, como que é bom e é importante para a visão do perfeccionista estabelecer esse tipo de relacionamento gracioso para que haja também o perdão diante das falhas de outras pessoas. E isso, né, obviamente, traz aprendizado na graça, sendo que o próprio Deus, que tem padrões elevadíssimos porque é santo, quando nós falhamos, ele nos convida graciosamente a ir até ele, a se arrepender dos nossos pecados, a confessar os nossos pecados e receber graça e misericórdia em tempo que é, então,
né, diante da confissão que nós temos, certo? Então, isso é importante para aplicar ao coração perfeccionista. Bom, tudo que nós falamos aqui tem uma literatura que é muito importante, que é muito boa, que é uma da Ann Baker, daqui a pouco vai aparecer aqui para você, que eu quero indicar essa literatura para que você possa ler, um livro um pouco grande da editora Nutra, e você vai ter muita informação, né? Então, que inclusive é o tema, o nome do livro, né? O título do livro é o tema do nosso programa aqui hoje, que é Perfeccionismo quando a vida não se encaixa, da autora chamada Ann Baker. Lê esse livro da editora Nutra, pode comprar, acho que tem na Amazon, se não tiver você compra aí pelos outros sites, o site da própria Nutra. Se você é daqui da IPN, nós temos aqui na nossa livraria parceira, que está aqui aos domingos, esse livro excelente para tratar sobre esse assunto, para que você então possa se aprofundar cada vez mais nesse tema e em outros também que você queira, mas principalmente falando a respeito disso, né? E você vai ver que o perfeccionismo, a raiz dele exatamente é essa do controle, né? Da autojustificação, e não só de alguém que é super organizado, que tem padrões elevadíssimos, né? Então, essa literatura vai te ajudar a ampliar o seu conhecimento a respeito, e aí Baker escreve muito bem sobre esse tema, com profundidade, mas ao mesmo tempo com simplicidade, para que nós possamos compreender, né? Bom, deixa eu voltar para o chat, ver se tem alguém que está conversando comigo ou não, Diogo. Hoje eu estou meio sozinho aqui, viu, Diogo? É bom você compartilhar. Escreve lá, Diogo, faz uma pergunta. Vamos para a enquete aqui. Olha só, 50% das pessoas disseram que se sente frustrado. Olha só, bastante, né? 50%. Você respondeu o quê, Diogo? Você se sente constantemente, olha a palavra aqui, constantemente, porque frustrado por algum momento a gente sente, não consegui fazer, sente. Agora eu estou dizendo aqui constantemente, espero que você tenha lido essa frase, correto. Agora, você se sente constantemente frustrado por não atingir seus padrões, seus próprios padrões? Sim, 50% e não 50%. 50% é um número altíssimo, é um espectro de perfeccionismo muito grande nas pessoas. Se obviamente, que as pessoas... Eita, aumentou, 55 agora. Calma, pessoal, calma. Depois eu vi esse estudo, eu acho que eu sou. 55% está dizendo que sim e 45% não. Olha só, é significativo se você parar para pensar a respeito de como as pessoas estão lidando com as frustrações. E aí, então, é importante, né, nos voltarmos aí para a imagem e para a suficiência de Cristo Jesus. Vamos concluir? O que a gente conclui de tudo isso, Diogo? O que a gente para pensar? Eu gosto de falar desses temas, né, como perfeccionismo e tantos outros que a cultura estabelece como virtude, para mostrar como são pecados sutis do nosso coração, que se apresentam de forma de virtudes, de boas qualidades, né, mas que expressam a questão do nosso próprio coração. Perfeccionismo, ele é uma prisão imposta que Deus nunca nos chamou para carregar. Essa é a verdade. O perfeccionismo é uma prisão que a pessoa coloca a si mesma ali, num padrão estabelecido que Deus nunca pediu, nunca deu, nunca impôs para que ela pudesse então carregar. E aí, a resposta para isso é Cristo nos oferece uma liberdade que substitui o peso do perfeccionismo pelo descanso na sua obra consumada. Hebreus 4:9 fala: assim, pois, resta ainda um repouso para o povo de Deus. É descansar, né, na graça e no conhecimento e na obra de um Deus que é perfeito e que fez todas as coisas conforme a sua própria perfeição. Então, ser alguém perfeccionista é ser alguém que se impõe um padrão que Deus próprio não estabeleceu, que é tentar impor a outras pessoas. E isso pode crescer ao longo dos anos, e crescendo isso traz grande consequência para a vida daquele que vive, apesar, né, até mesmo, né, muito assim acentuado, o sofrimento. Sofrimento de sempre estar fora de um padrão, de tentar e nunca conseguir também descansar. Então, o descanso que nos é oferecido é a promessa que Cristo nos dá, substituindo nossos esforços, que são
imperfeitos, tá? Pela sua perfeição, perfeição de Cristo, que é completa para nós. E isso traz, então, a realidade do descanso para a nossa alma, de saber que nós cremos e que nós estamos amparados por um Deus que é perfeito, por um Deus que é amável, por um Deus que estabelece padrões, mas não é um Deus carrancudo, não é um Deus que está lá, né, com a sua cara fechada para a gente, ao contrário. Ele nos dá da sua graça, ele nos corrige quando necessário, mas ele também nos oferece descanso, mesmo quando nós não alcançamos seus padrões. Não como conformismo, mas como alguém que trata, que lida com o nosso coração. E ele não fica carrancudo com a gente, ele nos oferece da sua graça e do seu perdão. E isso é extremamente importante, bom, né? Um descanso para a alma e para o coração daqueles que lidam constantemente com altos padrões que estabelecem. Que bom ouvir isso, né, Diogo? Já que ninguém está falando comigo aqui, estou falando com você, Diogo. É bom isso, é bom descansar, é bom saber que o Senhor é soberano e amável, mesmo em meio às nossas falhas, falhas do nosso coração. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, do nosso momento aqui de reflexão a respeito do perfeccionismo, mas antes eu quero convidar você a fazer duas coisas. Primeiro, porque você siga a gente nas redes sociais, então você vai lá seguir a gente no Instagram, que é IPN, IP Nacional, então você vai seguir, você vai ter informações e se inscreva também no nosso canal IPN Online, onde nós temos não só os vídeos do Vida e Escritura, mas vários outros aqui que tem também outros temas e boas pregações, conteúdo bíblico reformado, para que você possa alimentar a sua alma diante aí de tantos temas, né, desafios que você possa ter aí na sua vida e como isso também pode trazer para você o descanso de tantas informações e temas que você pode acessar no nosso canal aqui no IPN Online, no canal do nosso YouTube, tá? Que bênção poder falar sobre isso. Espero que sua vida tenha sido edificada, você tenha sido desafiado em certo nível. Talvez você não tenha um coração perfeccionista, né? Um tema, você não lide com isso, mas você tenha, assim, coisas específicas, em que não chega a ser, obviamente, um padrão perfeccionista, mas que você possa lidar com isso na sua vida e isso trazer frustração e trazer, então, e também peso para a sua alma e para o seu coração. Eu espero que a palavra de Deus e a perfeição de Cristo seja suficiente para a sua alma e para o seu coração. E que você possa buscar nele somente o que ele mesmo pode dar para você, que é o descanso para um coração conturbado pelas imposições da própria perspectiva, né, de ideais, e que a frustração também possa ser colocada diante dele, sabendo que ele cuida perfeitamente dos nossos corações. Que Deus continue abençoando a sua vida, guardando o seu coração, que o Senhor possa trazer cada vez mais descanso à sua alma. E se você de alguma forma se frustra ou se você se identifica com questões que nós colocamos aqui, busque o Senhor, confesse o seu pecado, esteja inteiramente amparado pela graça de um Deus que cuida pessoalmente de nós. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer por esse tempo aqui, por esse tempo de programa, por esse tempo onde nós podemos expor a palavra de Deus, temas como esse, como perfeccionismo e tantos outros, e que o Senhor, o nosso grande desafio é que a sua palavra seja conhecida e ele seja glorificado. Que Deus continue abençoando a sua vida, guardando seu coração, trazendo cada vez mais, né, conhecimento da sua palavra e que você possa crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente noite para você, que Deus continue te abençoando, e esse foi o programa Vida e Escritura, quando vida e Escritura se encontram. Deus te abençoe.